Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito penal que diz respeito à tentativa e suas espécies. Primeiramente, é importante ressaltar para vocês qual é o conceito de iter criminis, que é uma locução latina em que se ressalta o caminho a ser percorrido pelo agente criminoso quando da consecução da ação criminosa, da consumação do crime descrito em lei. Dentro dessa perspectiva, há várias etapas a serem percorridas pelo agente criminoso. A primeira delas é a da cogitação ou da cogitatio, em que o agente criminoso ele idealiza como será a execução criminosa dentro da sua psique, dentro da sua mente, em um aspecto tão somente psicológico. E a nossa doutrina afirma que é uma etapa impunível ou não punida, porque não se pode punir pensamentos criminosos e há que haver a exteriorização dentro do nosso mundo exterior, há que haver a lesão a um bem jurídico protegido pelo nosso direito penal. Se não há essa lesão, não há a possibilidade de punição dessa ação criminosa. A segunda etapa é a preparação ou os atos preparatórios, que segundo a nossa doutrina, em regra, não são puníveis, também assim como a cogitação. Porém, existem exceções a essa regra, quando o nosso direito penal ele tipifica atos preparatórios como criminosos. Exemplo disso são a associação criminosa, que é descrita no nosso artigo 288 do Código Penal Brasileiro, que descreve a associação de 3 ou mais pessoas para fins de cometer crimes, que é punido segundo o nosso Código Penal. Também o crime de petrechos para falsificação de moeda. São a previsão e tipificação de atos preparatórios como criminosos. A terceira etapa é a da execução ou de atos executórios, que, segundo a nossa doutrina, existem critérios para se aferir o início da execução, para se aferir o início da punibilidade da ação executória. O primeiro critério é o critério descrito por Belling, o objetivo formal, quando ele afirma que o início da execução se dá com a realização do verbo descrito em lei, do verbo tipificado em lei. Então, um exemplo disso seria o roubo, a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, se daria com a subtração da coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Já o critério objetivo material é dado por Frank como o desenvolvimento ou desenrolar da teoria causal, como uma teoria causal valorativa, em que ele afirma que não se dá a ação executória, o início da ação executória, tão somente com a realização do verbo tipificado em lei, mas também com o resultado naturalístico descrito nesse tipo. Já a teoria objetivo-subjetiva, trazida por Welzel dentro de uma perspectiva do finalismo penal, que é a doutrina que é adotada pela nossa doutrina, que é a teoria adotada pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência brasileira, que alia o critério objetivo material com o subjetivo, então ele seria objetivo-subjetivo, que se daria com a realização da ação descrita em lei, do verbo descrito ou tipificado em lei, e também com o plano do autor, com o plano subjetivo, aliando o critério objetivo com o critério subjetivo, o plano descrito em lei com a intenção do autor, o seu plano material de realização da ação criminosa. A quarta etapa de realização do iter criminis seria a consumação, que segundo o nosso Código Penal se considera crime consumado quando estão descritas ou realizadas todos os elementos do crime descritos em lei. Então,
qual é a importância de se aferir a consumação como etapa do iter criminis, dentro de uma perspectiva do crime material, ou o crime que se determina um resultado naturalístico dentro do nosso mundo exterior. Assim, se está consumado o homicídio com a morte da vítima que sofreu esse crime, que foi vítima desse crime de homicídio. Já o exaurimento é a quinta etapa do iter criminis, que segundo a nossa doutrina não é uma etapa considerada dentro do iter criminis, mas tem uma importância tão somente doutrinária, que é uma etapa plus, que vai além da consumação do resultado naturalístico daquele determinado crime, e que tem uma importância para se aferir a pena dentro da dosimetria da pena em uma determinada sentença condenatória pelo magistrado, e também para se aferir a pena em uma hipótese de coautoria dentro da sentença condenatória pelo magistrado também. Então, vai haver uma majoração de pena, muitas vezes, quando há um exaurimento, e dentro da primeira etapa da dosimetria da pena pelo magistrado, e também quando do conhecimento de coautoria. Um coautor pode ter uma determinada pena, outro coautor pode ter uma outra determinada quantidade de pena, e assim por diante. Então, por isso da importância de se aferir muitas vezes o exaurimento, mas que, segundo a nossa doutrina, não é considerada como etapa do iter criminis propriamente dito. Já com relação à tentativa, qual é o seu conceito jurídico? É de crime incompleto, segundo o nosso Código Penal, descreve crime tentado como aquele que o agente inicia os atos executórios, porém não se consuma por motivos alheios à sua vontade, à vontade do agente. Então, por isso, da definição doutrinária de tentativa como um crime incompleto, um crime que não se completou, que não se consumou, que não obteve resultado determinado pelo plano do autor. Também é dado como uma natureza jurídica de norma de extensão. Por que norma de extensão? Porque o legislador ele estende a pena do crime consumado para o crime tentado, que há uma redução de pena, que é considerada como uma causa de diminuição de pena, entre 1 a 2/3 do crime consumado, da pena do crime consumado. Então, vai se aferir ali o magistrado pelo iter criminis, se houve uma hipótese de tentativa perfeita ou imperfeita. Aí nós veremos também que são espécies de tentativa, que é necessário se aferir, então, para se determinar o quanto de pena ser aplicado para aquele agente que tentou, que teve uma hipótese de tentativa do crime descrito em lei. Também é visto como espécies de tentativa. A primeira espécie de tentativa é a tentativa inacabada ou a tentativa imperfeita, quando o agente ele inicia a execução dos atos executórios, dos atos criminosos, e o crime não se consuma por motivos alheios à sua vontade, porém ele não realizou todos os atos necessários para a consecução daquele crime. Exemplo disso é quando o agente criminoso ele vai furtar uma determinada casa, um determinado imóvel, e ele inicia os atos executórios realizando a tentativa de arrombar a porta externa desse imóvel e a entrada externa, e quando ele inicia a execução desse crime, há vários alarmes na casa, o que afugenta esse agente criminoso, ele sai correndo e não termina. Então, há uma hipótese de tentativa de furto do imóvel, de furto de uma determinada casa, e que foi imperfeita ou inacabada, porque ele não executou todos os atos necessários para a realização desse crime de furto.
Então, por isso que é uma tentativa imperfeita ou inacabada. Já a tentativa acabada ou perfeita, ou uma hipótese de crime falho, é quando o agente criminoso ele realiza todos os atos executórios que são necessários para a consecução e para a consumação de determinado crime, e esse crime, mesmo realizado todos os atos executórios necessários, ele não se consuma por motivos alheios à sua vontade. Exemplo disso é quando o agente ele desfere vários tiros ou várias facadas na vítima de homicídio, e mesmo assim, com a consecução de todos esses atos executórios, a vítima ela não falece, ela não morre, não se consuma então o homicídio. Então, é uma hipótese de crime falho, tentativa acabada ou tentativa perfeita. Já a espécie de tentativa cruenta é aquela tentativa em que há o resultado de derramamento de sangue. Então, por isso, tentativa cruenta ou tentativa vermelha. Exemplo disso é quando o agente ele desfere várias facadas na vítima ou desfere vários tiros na vítima, em que todas essas facadas e todos esses golpes e todos esses tiros foram desferidos contra a vítima e foram atingindo a vítima, ferindo-a, porém não determinando a sua morte, não tendo como resultado o falecimento ou a morte da vítima do homicídio. Então, é uma hipótese de tentativa cruenta ou vermelha. Já a tentativa incruenta ou tentativa branca é aquela em que não há o derramamento de sangue, quando o agente criminoso ele desfere vários tiros contra a vítima e nenhum desses tiros atingem a vítima, que sai correndo, e há uma tentativa incruenta, uma tentativa branca, porque não há o derramamento de sangue. Existe também a hipótese de vários crimes ou várias espécies de crimes que não é possível a consecução da tentativa, e que não admitem tentativa. A primeira delas são os crimes culposos. E por que os crimes culposos não admitem tentativa? Ora, porque nós sabemos que, segundo a definição doutrinária de crime culposo, é aquele crime em que o agente determina uma lesão ao dever do cuidado, determina um crime que ele não tem a intenção de praticar, mas que o pratica por imprudência, negligência ou imperícia, que são espécies de culpa. Então, o agente ele não tem intenção, ele não tem o dolo de praticar aquele determinado crime, que é um crime culposo. E se ele não quis o crime, se ele não teve a intenção de realizar o crime, ele não pode ser punido por aquilo que ele não quis. E por isso que não admite tentativa o crime culposo. Porém, a doutrina ela coloca uma espécie de culpa imprópria, que admite tentativa, que é a hipótese descrita no nosso artigo 20, parágrafo 3º, ao seu final do Código Penal, em que descreve uma hipótese de discriminante putativa, em que o agente criminoso ele pensa estar dentro de uma perspectiva de justificação da ação criminosa, que vai determinar que vai retirar a sua ilicitude. Então, uma hipótese de legítima defesa, de estado de necessidade, que são hipóteses de justificação da ação criminosa, que retiram a sua ilicitude. Então, o agente, ele acredita estar em legítima defesa, ele acredita estar em estado de necessidade ou qualquer outra hipótese de discriminante do nosso Código Penal, porém é uma discriminante putativa. Essa discriminante ela não existe na sua realidade. E o agente, essa discriminante, esse erro, é um erro de tipo permissível evitável. Então, se é evitável, o agente ele poderia evitar, e que por culpa não se evitou ou não se previu essa determinada hipótese de discriminante que não ocorreu em sua realidade.
e que, dentro da perspectiva do crime praticado pelo agente, que se determinou pelo erro que não ocorre, há uma descrição culposa, ou seja, ele é punido por culpa. Então, por isso que a doutrina coloca como uma espécie de culpa imprópria que pode admitir a espécie de tentativa, a consecução da tentativa. Outra espécie de crime que não admite tentativa é o crime pré-doloso, que é aquele crime que, em sua ação inicial, ele é um crime doloso e tem um resultado culposo. O exemplo mais citado pela nossa doutrina é o crime de lesão corporal seguida de morte, em que o agente ele tem a intenção de lesionar a vítima, a sua integridade física ou a sua saúde, e ele tem um resultado culposo que é determinado pela morte da vítima. Então, por esse resultado culposo, não se admite a tentativa segundo a nossa doutrina. Também os crimes unissubsistentes, ou seja, aqueles crimes que se praticam com um ato só, com o crime com a ação típica tipificada em lei, com o verbo tipificado em lei já se consuma o crime. Então, ele não tem um iter criminis plurificado, ele não é plurissubjetivo, e sim unissubjetivo. Com um ato só, o agente criminoso ele se determina a consumação. Então, por isso que não se admite tentativa. Também os crimes de mera conduta, que são hipóteses também de crime ou espécies de crime unissubsistentes, não admite a tentativa porque não se admite um resultado naturalístico. É impossível a previsão de um resultado naturalístico dentro da perspectiva do crime de mera conduta. Também os crimes omissivos próprios, que são aqueles crimes que descrevem no próprio tipo legal, se descreve a omissão propriamente dita. O exemplo mais citado pela nossa doutrina de crimes omissivos próprios é a omissão de socorro, descrito pelo nosso Código Penal. Então, por se omitir o socorro a determinada vítima, já se consuma esse crime omissivo impróprio. Existe também uma divergência doutrinária sobre a possibilidade ou sobre a impossibilidade de admissão da tentativa. Os crimes habituais também não se admite a tentativa porque há que haver uma reiteração da conduta criminosa, determinando uma habitualidade do agente criminoso em relação àquela conduta. Exemplo disso é o curandeirismo, que é um crime habitual, muito citado pela nossa doutrina, que não admite tentativa pela reiteração da conduta criminosa, do curandeirismo. Existe uma divergência doutrinária sobre a admissão ou não dessa tentativa. Roxin e Zaffaroni colocam que há sim a possibilidade de admissão da tentativa dentro do iter criminis do crime habitual. Por quê? Porque irá se classificar esse crime habitual como um delito de tendência intensificada, em que vai se punir, então, o plano subjetivo do autor delituoso, que, então, poderá se admitir dentro dessa perspectiva tentativa. Outra hipótese de não admissão de crimes que não admitem tentativa são os crimes de atentado, em que o nosso Código Penal, a nossa lei penal, ela própria já tipifica a tentativa como um crime consumado. Dentro dessa visão, nós temos como maior exemplo citado pela doutrina a evasão de presos, que descreve em seu tipo legal evadir ou tentar evadir-se. Então, a hipótese de tentativa já está descrita no tipo penal como hipótese consumada de crime, e por isso não se admite tentativa do crime de atentado, então, dentro dessa espécie criminosa. Também a espécie de contravenção penal não admite tentativa, pela própria descrição legal do artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, que diz que é impossível se aferir a tentativa de contravenção penal. Então, pela própria lei, já se determina a impossibilidade de se aferir, de se admitir a tentativa das contravenções penais como espécie delituosa. É isso que eu tinha para falar hoje para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.